Já faz algum tempo eu li uma história que é verídica, aconteceu de verdade, por mais incrível que pareça, mas a história é relatada, saiu em capas de jornal, é a história de um indivíduo e o título foi assim, O Bobalhão de Virginia Beach. Esse indivíduo tinha, na época, 19 anos, um garoto, e ele estava com um problema que nenhum de nós aqui tem. Ele estava sem dinheiro, né? Nós não sabemos o que é isso, nunca passamos por isso, mas o menino tinha esse problema, estava sem dinheiro, e ele ficou pensando, o que eu faço? Não tenho dinheiro, o que eu faço? Pensou, teve algumas ideias, e então ele falou, já sei, vou roubar um banco, né? Porque quando a gente não tem dinheiro, o que a gente faz? Rouba um banco, né? O menino nunca tinha roubado um lápis na vida, e agora foi roubar um banco. Ele tinha uma arma, e você sabe que a maior parte dos bancos nos Estados Unidos, sobretudo das cidades menores, elas não têm detector de metal, é uma porta normal, você entra e sai numa boa. E ele pegou, entrou, e ele falou assim, eu vou assaltar, vou pegar o dinheiro, eu vou pegar o dinheiro, e se arrependeu. Ele falou assim, mas eu preciso do dinheiro ainda, mas eu não tenho coragem de assaltar. Então ele pensou assim, bom, eu posso emprestar esse dinheiro. Tinha umas placas ali, né, alguns cartazes, consiga dinheiro rápido, fácil, empréstimo e tal. Ele falou assim, eu vou emprestar dinheiro. Ele preencheu toda a papelada, e ali a burocracia é muito menor, eles fazem uma rápida análise no cadastro do indivíduo e já entregam o dinheiro. Ele pegou, chegou na boca do caixa, entregou os papéis, e de repente ele se arrependeu. Ele falou assim, quer saber, eu vou roubar esse banco. E ele pegou o revólver, olhou bem no olho da mulher e disse assim, me passa o dinheiro. A mulher entrou em desespero, pegou o dinheiro e entregou para ele. E ele pegou e já saiu naquela adrenalina, naquela corrida, e quando ele estava já do lado de fora, ele pegou e lembrou, mas eu entreguei todos os meus dados naquele papel para a mulher. E ele voltou correndo e falou assim, me passa os papéis. E a mulher entregou os papéis e ele saiu correndo com o saco de dinheiro, os papéis, a arma, todo aquele negócio. O menino, 19 aninhos, correu. Quando chegou no carro para fazer a grande fuga, cadê a chave do carro? Ele esqueceu no balcão ali no banco. E ele saiu correndo a pé pela rua com papel, com um saco de dinheiro, com a arma, entrou numa loja dessas que vende comida rápida, foi no banheiro, abriu o forro, colocou o dinheiro, colocou a arma ali, tampou e foi correndo para casa. Quando ele chegou esbaforido em casa, o amigo dele, ele morava com um amigo, chegou, olhou para ele e falou assim, eu preciso do meu carro, cadê a chave? Porque o carro não era dele, era do amigo dele. E ele pensou rápido, e falou assim, já sei, seu carro foi roubado. E ele pensou, crime perfeito. Crime perfeito, roubaram um carro e pegaram um carro para roubar o banco. Então, crime perfeito. E o amigo, inocente de tudo, quando soube que roubaram o carro, pegou e ligou para a polícia. A polícia, obviamente, já havia sido acionada lá no banco, eles já estavam procurando e já viram que nas imediações tinha um carro abandonado, né, estacionado, e aí veio mais um anúncio de que um carro tinha sido roubado, 2 e 2 são 4 em qualquer lugar do planeta, simplesmente pegaram e foram na casa do dono. E ali em 5 minutos, pressionando os dois, o rapazinho confessou. Foi preso e saiu em vários jornais, o Bobalhão de Virginia Beach. Nós sabemos que o crime não compensa. O crime nunca compensou. Mas a gente pode parafrasear esse pensamento dizendo o seguinte, que o pecado não compensa. Pare para pensar, todas as vezes que você pecou até hoje, todas as vezes, não valeu a pena. O que a gente quer dizer quando fala que o pecado não compensa? É que nem um cheque, né? Alguém te deu um cheque, aquilo não é o dinheiro, aquilo representa o dinheiro, né? Embora o dinheiro também seja um símbolo de uma representação, mas o cheque é uma representação mais longínqua da verdade do que o próprio dinheiro. Então ali diz que você vai receber R$500. Quando você deposita, se naquela conta daquele indivíduo não tiver os R$500, o cheque não compensa, não compensou. Ou seja, você ficou sem o dinheiro. O pecado é assim, o pecado promete muito, mas ele não cumpre nada. O pecado é colorido demais, mas ele desbota muito rápido. O pecado é uma grande farsa, é um grande blefe, é uma grande mentira que o diabo oportuniza para você e para mim. Pecar é bom. Se o pecado não fosse bom, nenhum de nós pecava, né? O pecado, ele traz prazer, mas aí é que está. Satanás, ele é sórdido,
porque Ele nos destrói pelo prazer. Ele sabe exatamente quais são as nossas tendências para determinados pecados. Ele sabe exatamente como é a minha fragilidade e os meus pontos fracos. Ele sabe como me destruir, como me torturar. Você sabe que na primeira guerra que ocorreu lá no Kuwait, em função do Kuwait, né, o Iraque invadiu o Kuwait, vocês se lembram? Bush pai era o presidente dos Estados Unidos. E aí então aconteceu uma coisa interessante, foi relatado a história de 2 soldados da aeronáutica americana que foram gravemente atingidos, né, a aeronave deles, eles conseguiram se autoejetar, mas não no momento devido, o avião já estava perto do solo, embora os paraquedas, os 2 tenham aberto, eles tiveram pouco tempo de resistência no ar e eles acabaram caindo e machucando muito os joelhos, os 2. Mas eles foram, obviamente, capturados pelo exército iraquiano e eles já estavam preparados, eles tinham treinamento para enfrentar torturas. E uma das orientações que se recebe para esse tipo de situação é, se você estiver em algum momento numa situação como essa e você tem alguma parte do seu corpo machucada, você não demonstre dor quando baterem nessa parte, por uma questão óbvia, né? Se os soldados iraquianos soubessem que os joelhos dos 2 estavam muito maus, o que eles iriam fazer? Iam bater mais nos joelhos. Então, quando batiam nas costas, eles demonstravam uma dor enorme. Quando batiam no joelho, eles tentavam segurar a dor. Porque o inimigo sempre é assim, sempre é covarde. E ele vai usar desses nossos pontos fracos para nos tentar, para nos destruir, para acabar com a nossa felicidade, para destruir a sua família, para destruir a sua esperança, para que você perca o sentido da vida, para que você não veja outra alternativa a não ser a morte na sua vida. O inimigo, ele é maldoso, nele não há bem nenhum. Todas as tentações que ele oferece são muito coloridas, mas desbotam muito rápido. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para a gente entender um pouquinho melhor essa questão do pecado, no livro de 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, bem no finalzinho, pertinho do Apocalipse, 1 João, no capítulo 3, do verso 4 até o verso 8. Aqui nós encontramos textos importantes para a gente entender essa questão do pecado. 1 João 3, 4 em diante diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ora, esse texto define 2 coisas para mim muito significativas. A primeira delas, ela define o que é pecado. O pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Você já viu por aí alguém que fala que a lei de Deus foi abolida? Você já viu isso aí por aí em algum lugar? Já viu ou não? Ergue a mão, você viu? Viu? Já ouviu? Ok. Pense no tamanho do absurdo que isso significa. Porque a Bíblia, não sou eu, a Bíblia declara que o pecado é a transgressão da lei. Se eu não tenho lei, então eu não tenho pecado. Se eu não tenho pecado, eu não sou pecador. Então o que eu sou? Cheio de erros, cheio de falhas, machuco tantas pessoas que eu não conheço, pessoas que eu amo. É claro que eu sou um pecador. Então, a lei de Deus, a lei moral de Deus, jamais poderia ter sido abolida. Imagine, a lei moral de Deus diz que é errado matar, diz que é errado roubar, diz que é errado mentir. Aí eu simplesmente digo assim, não quero mais essa lei, jogo fora a lei de Deus. Então, eu posso matar, posso roubar, posso adulterar. Pode? Não pode. É claro que a lei de Deus não foi abolida. O pecado é a transgressão da lei. A lei não salva ninguém. Você pode cumprir toda a lei e nunca vai ser salvo por causa disso. Agora, uma vez que eu estou salvo pela graça de Cristo,
Então agora eu, em novidade de vida, observo a lei. Então agora eu honro meu pai e minha mãe, eu não tenho outros deuses diante de mim, eu me preocupo com o próximo, com o semelhante. Esse é o resultado da graça. Esse é o primeiro aspecto do texto que nós lemos. O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. E outro aspecto, ali no finalzinho do que nós lemos, diz assim: para isto ele, Jesus, se manifestou, para destruir as obras do diabo. Sabe aquele pecado que você luta contra ele, mas nunca venceu? Você tem isso? Algum pecado que você luta, você promete que nunca mais vai fazer isso, você vai lá e faz. Você já prometeu para você, prometeu para Deus, você fez jejum, e nunca venceu? Sabe por que você nunca venceu? Porque você nunca vai vencer. Só que não contam isso para a gente. A gente fica desesperado tentando vencer o pecado, mas a gente não consegue vencer o pecado. É mais ou menos assim. Aqui tem uma parede, né? Tem uma parede aqui, ó, uma coluna. Você imagine que eu agora vou ali e eu começo a empurrar essa parede. Começo a empurrar, ok? Eu vou derrubar essa parede ou não? Como não? Você nem sabe se eu sou assim fortão? É claro que eu não vou conseguir destruir essa parede. Por quê? Porque é simples, a força que eu empresto é menor do que a força de resistência. Então não tem, eu posso chamar 2, 3 de vocês aqui comigo e a gente vai pegar e vai empurrar, a gente não vai derrubar. Agora, fazer uma outra pergunta: se eu entrar com um trator aqui, eu derrubo isso aqui ou não derrubo? Claro que eu derrubo. Por quê? Porque é muito mais força, ok? Então, com o pecado é a mesma coisa, o pecado é muitas vezes mais poderoso do que você. O pecado é muito mais forte do que você. Você nunca vai vencer o pecado. Se fosse possível eu vencer o pecado, querido, Jesus não precisaria ter vindo a essa terra. Era simplesmente ele falar assim: você vai fazer jejum 3 vezes por semana, você vai ler 12 capítulos da Bíblia por dia, e você vai se abster de isso, daquilo, aquilo outro, você vai fazer isso, aquilo outro, e assim é a fórmula para vencer o pecado. Pronto, a gente venceu o pecado, estava tudo certo. Por que Jesus Cristo teve que vir aqui a essa terra? Porque ele viu que não havia condições, não havia possibilidade de a gente vencer. Não dava para vencer o pecado. É uma teia, a gente é engendrado por isso. Nós somos enrolados pelo pecado e a gente não consegue sair. Lembra daquela história da areia movediça? Quanto mais você se mexe, mais você afunda. O pecado é exatamente assim. Não pense que você, eu sei, não, eu vou conseguir vencer. É isso que o diabo quer que você pense. Eu vou vencer o pecado. E ele dá risada. Você vai conseguir sim. É como o meu filho pegar e falar assim: pai, eu vou derrubar essa parede aqui. Eu falo: vai lá, que você vai derrubar. Eu sei que não vai. O diabo sabe que você não vai vencer o pecado. Por isso ele não está preocupado com as pessoas que estão lutando para vencer o pecado. Aí então Jesus Cristo aparece. Ele vence o pecado por mim. Porque ele não pecou. Nele não há pecado. Ele venceu o mal. Ele venceu o inimigo, o nosso inimigo. Então como que eu faço para poder vencer o pecado então? Sabe o que eu faço? Eu fico com Jesus. Porque Jesus vence. Jesus nunca foi derrotado. Jesus nunca perdeu. Jesus está aqui, ó. Jesus é vitorioso. Então todo aquele que está ligado na videira, esse produz frutos, e bons frutos. Então eu preciso estar ligado à videira, eu preciso estar junto de Jesus. Quem está em Jesus não peca. Todas as vezes que eu pequei, eu tive que tirar a mão de Cristo e tomar as decisões por mim mesmo. Então perceba, eu sem Cristo é impossível não pecar. Se eu estou em Cristo, é impossível pecar. O nosso problema é que a nossa natureza, a nossa inclinação é para o pecado. Então, você já dirigiu um carro com folga, um carro que está assim, meio desequilibrado, um carro que precisa de alinhamento, desalinhado, que para você ir reto, o volante tem que estar assim, né? Por quê? Porque ele está virando para cá, então você tem que pôr para cá para poder compensar. A nossa tendência é sempre para o erro, é sempre para o pecado. A nossa tendência é assim: o que eu prefiro, acumular ou repartir? Acumular. O que eu me preocupo mais com o outro ou comigo? Comigo. É sempre assim. Eu me magoo muito mais
quando falam mal de mim do que quando falam mal de qualquer outra pessoa. Porque a minha tendência é essa, a minha tendência é pecaminosa. Agora, o pecado, ele é uma bomba atômica, moral, espiritual, física, com um poder de destruição absurdo, que realmente acaba com tudo e com todos. Agora, a gente precisa entender como que o pecado entrou aqui, no meu coração e no seu coração. Uma vez que Davi, no Salmo 51, ele diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Então, se essa é minha tendência desde que eu nasci, então como isso entrou no mundo? Vocês se lembram que lá no Jardim do Éden, tinha uma árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal? Lembram disso? Deus disse assim: olha, de todas as árvores que existem no jardim, vocês podem comer. Mas essa aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Hoje vocês só conhecem o bem. Eu não quero que vocês conheçam o mal. O mal é destruidor. O mal vai matar vocês. Por isso, não comam desse fruto, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Deus disse isso. Por que Deus colocou essa tentação ali? Não. Deus colocou a possibilidade de escolha. Isso demonstra o respeito que Deus tem para com seus filhos, dando liberdade de escolha para cada um de nós. Mas Ele advertiu, Ele não deixou ali uma árvore e disse assim, ó, não se aproxime. Ele explicou, olha, vocês só conhecem o bem, vocês só conhecem a felicidade, a alegria, o bem-estar, a satisfação. Eu não quero que vocês conheçam o orgulho, o ódio, a presunção, a morte, a violência, eu não quero. Então não comam. Está aqui, mas não façam isso. E aí então, vocês sabem, Deus disse, olha, vocês devem andar sempre juntos, Adão e Eva, andem sempre juntos, vocês dois juntos são mais fortes, um vai cuidar do outro. Mas eles se afastaram. E Eva se aproximou e ela admirou a árvore, e ela admirou o fruto, porque era um fruto diferente de todos os outros, e ela deveria ser muito bonita aos olhos, e ela deveria aparentar ter um sabor único e especial. Enquanto ela admirava a árvore, apareceu o inimigo de Deus, o diabo, na forma de serpente. E o diabo astuto, ele olha para Eva e diz assim, o que Deus disse? Você não pode comer nada de coisa nenhuma? Não, posso comer de todo lugar, só dessa aí que eu não posso. Aí por quê? Porque ele disse que se eu comer eu vou morrer. Aí o diabo disse, não, Deus mentiu. Não, você não vai morrer. Imagine, eu sou uma cobra, eu estou falando com você, cobras não falam. Esse fruto fará com que você seja semelhante a Deus. E nisso os olhos de Eva brilharam. Ser como Deus. E ela pensou, e se for verdade o que essa cobra está dizendo? Ela está comendo e não morreu. Pelo contrário, ela comeu e está falando. E ela começou a relativizar e racionalizar. E teve um momento da vida de Eva que ela teve que definir na alma dela quem estava mentindo, porque Deus disse, não coma porque você vai morrer. O diabo, em formato de serpente, disse, pode comer porque você não morre. Ela teve que definir quem era o mau caráter da história. Por isso não foi só uma desobediência, como um filho nosso que é para escovar os dentes e não escovou. Ali foi um ato de rebelião de Eva, onde ela questionou dentro da sua alma, dentro do seu coração, quem era Deus. Ela questionou o caráter de Deus, ela não acreditou em Deus, ela achou que Deus estava mentindo, que Deus estava escondendo, que Deus estava blefando. E quando ela pega o fruto e come, ali é um ato de rebelião, não é uma simples desobediência. Por isso o pecado lá no Éden tem um peso tão grande, porque os nossos primeiros pais se rebelaram. Adão sabia que aquilo ali era um engodo. O erro de Adão foi amar a mulher dele mais do que a Deus. Quantos homens continuam fazendo isso? Amando mulheres mais do que a Deus. Quantas mulheres fazem isso? Amam homens mais do que a Deus. A desgraça humana, desgraça. Sabe, amigo, eu vou contar uma história para você,
Eu queria que você entendesse bem essa história. Essa história, quem contou foi Esopo, é uma fábula, uma parábola. E é a história de um lobo que queria ser ovelha. O sonho desse lobo era ser ovelha. Mas ele era lobo, ele amava a lã da ovelha. Mas ele olhava para o seu pelo e ele ficava deprimido. Aquele pelo grosso, mal cheiroso. Ele não gostava de ser lobo. Ele queria ser ovelha, mas ele nasceu lobo. Tem o que fazer. Ele admirava tanto as ovelhas, mas ele era conformado, ele era lobo. Mas isso não fez com que ele parasse de admirar as ovelhas. Ele sempre olhava, observava as ovelhas. E ele pensou assim, puxa vida, eu queria ser uma ovelha, o que eu podia fazer, né? E aí ele pensou assim, elas não uivam, elas balem. Assim, eu vou balir também. Ela começou a aprender, até que começou e aprendeu a fazer os sons de uma ovelha, começou a balir como uma ovelha. Passou um tempo, ele falou assim, olha, elas não correm como eu corro, elas ficam saltitando, elas caminham e ficam saltitando. E ele foi tentando saltitar como as ovelhas, até a hora que, um bom tempo depois, ele conseguiu saltitar exatamente como as ovelhas saltitavam. Ele observou que as ovelhas, elas não comiam carne, que elas comiam capim. Ele falou assim, então eu vou parar de comer carne, fica a dica, né? Aí ele falou assim, eu vou comer capim. Aí ele pegou e começou a comer capim. No começo não foi fácil, né? Aí ele foi, persistiu, e aí ele pegou e começou a comer capim, e se adaptou ao capim. Mas ele era lobo, ele só era um admirador de ovelhas. E um dia Esopo disse que ao longe, bem longe, ele viu um negócio estranho lá na pradaria, lá na colina, e ele correu para ver o que era. E quando ele chegou, ele não acreditou. Era a carcaça de uma grande ovelha, E ele entrou por debaixo daquela carcaça e ele pensou, eu sou uma ovelha. Eu como uma ovelha, eu consigo balir como uma ovelha, eu consigo saltitar como uma ovelha, eu pareço uma ovelha, eu sou uma ovelha. Falou assim, só me falta uma coisa, eu preciso ser aceito num grupo de ovelhas, é a única coisa que me falta. Ele usou aquela técnica da aproximação que você conhece, fica aqui, parado, um dia inteiro, e sem emitir nenhum sinal de nada, né? No outro dia ele aproxima um pouquinho mais do bando, e fica. As ovelhas achavam aquilo tudo muito estranho, aquele ser, né, tudo diferente, mas ele não parecia transmitir nenhum tipo de perigo. Mas um dia ele ficava mais pertinho, até que ele foi aceito. E ele começou a comer com as ovelhas, a buscar águas tranquilas com as ovelhas, a dormir com as ovelhas. E Esopo diz uma coisa, ele diz que aquele lobo nunca fora tão feliz, porque agora ele tinha alcançado o seu sonho. Aceito num grupo de ovelhas, vivendo como uma ovelha, ele era feliz. Só que a parábola não termina aqui. Esopo disse que um dia a noite chegou. E aquela noite foi diferente das demais, porque junto com ela veio uma lua cheia, enorme. E quando o lobo olhou para aquela lua, ele deu as costas para a lua, tentou colocar as patas nos olhos para não enxergar o brilho da lua. Ele começou a cavar um buraco na terra para colocar o focinho, para tentar tapar melhor. E ele resistiu, quanto pôde. Mas quando chegou a meia-noite, e a lua deu o seu brilho mais forte, a história diz que aquele lobo não resistiu, que ele sacudiu aquela carcaça de ovelha, ele correu como um lobo, e subiu na colina mais alta que ele achou, e ali ele uivou a noite toda. Sabe por quê? Porque lobo é lobo. Sabe qual é a notícia que eu tenho para te dar? Você é lobo. Sabe qual é a pior notícia que eu tenho para te dar? No céu não entra lobo. Você pode parecer uma ovelha, você pode ter cheiro de ovelha, você pode falar como uma ovelha, você pode se alimentar como uma ovelha, mas eu e você somos lobos. Só existe um jeito de um lobo deixar de ser lobo, um jeito só,
ele precisa morrer, e ele precisa nascer como ovelha. Você entende que eu estou falando de conversão aqui? Você não vai conseguir se tornar um cristão porque você lê mais a Bíblia, ou porque você vai devolver dízimo, ou porque você vai frequentar uma igreja. Isso tudo é cheiro de ovelha. Se você não sofrer uma transformação sobrenatural, você vai usar sempre uma máscara de ovelha, mas continuará sendo lobo. Por isso, Jesus Cristo disse: você precisa morrer para poder viver. Jesus Cristo, falando para Nicodemos, ele disse assim: Nicodemos, meu filho, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Você pode mudar completamente os seus hábitos de vida, você pode mudar completamente a sua maneira de entender todas as coisas. Amigo, tudo isso é casca. A conversão é algo sobrenatural que ocorre todos os dias na vida de alguém, e a gente só se converte pegando na mão de Jesus e falando assim: Senhor, fica comigo, porque é Ele quem vence o pecado, é Ele quem muda a minha natureza, é Ele quem me dá a salvação, é Ele quem faz com que as minhas obras sejam melhores para a honra e glória dEle, não minha. Por isso, querido, você pode vencer o pecado, sim, aqui junto com Jesus. Não desgrude dele, porque se você der 1 centímetro de espaço, você já se perdeu. O mérito e a vitória está nele, grude nele. Se você tentar sozinho, você já é um derrotado e não sabe. Se você estiver nele, você já venceu. Deus quer transformar você e a mim, a cada dia, a cada momento, a cada segundo, e todos nós temos tanta coisa para crescer, todos nós temos tantas coisas para mudar, mas se eu mudar por mim mesmo, não serve para nada. Você entende isso? Eu tenho que mudar, mas não é do meu esforço pessoal. Eu mudo quando eu fico com Jesus, aí Jesus vem e me transforma. A ação da conversão é uma ação de Jesus na minha vida, a ação da santificação é uma ação de Jesus na minha vida, eu me tornar uma pessoa melhor é uma ação de Jesus na minha vida, e quando isso ocorre, o mérito é dele, porque foi ele quem fez tudo. O meu papel é estar aqui, do lado de Jesus. Querido, que Deus abençoe muito você e a mim, e que o pecado não tenha mais força sobre nós, porque vamos estar sempre unidos com Jesus. Vamos orar. Querido Pai, obrigado porque Jesus Cristo veio vencer o que era impossível para nós. Obrigado porque Jesus é o nosso grande Deus que se tornou homem para poder vencer e para poder nos dar essa vitória. Por favor, ajude-nos a permanecermos sempre nele, pois é no nome dele que oramos. Amém.